foi um grande homem, isso toda a população brasileira já sabe. O que não sabe são histórias e curiosidades vividas pelos familiares como Carlos Murilo, a Ana Cristina Kubitschek e por amigos íntimos de Juscelino como o Coronel Afonso Eliodoro. Todos queridos, amados por todo o Brasil. Estou aqui tendo a honra de tomar esse café com pessoas que fizeram parte do grande presidente Juscelino Kubitschek nas alegrias e na tristeza. Não foi, Coronel? Como foi viver com o Juscelino e conviver com ele? Eu considero a minha convivência com o presidente e com a família, evidentemente, porque o Juscelino era um homem da família. Era um homem alegre, dançarino, gostava de dançar. Era o grande pé de valsa. Grande pé de valsa e alegre. Ele gostava de dançar. Dançava com Cristina, pequenininha, você lembra? Eu lembro, tem até uma fotografia lá no memorial. Eu, aqui em Brasília, eu ainda não morava aqui, acho que na casa da Vera Brant. Vera Brant. Ou na casa da Vera ou na sua casa. E eu lembro eu dançando com o vovô, eu tinha 10 anos de idade. Então ele sempre Gostou, tinha uma musiquinha, ele gostava do... O presidente foi uma figura humana diferente do comum dos homens. Não é, Carol? Diferente por quê? Porque ele tinha sentimentos muito acima das coisas que um homem pode ter. Ele tinha sentimento de nação, sentimento de pátria, sentimento de honra, sentimento de lealdade, muito diferente da maioria das pessoas. Raramente você encontra uma personalidade como o Juscelino, que era adorado pelo povo. Brinde! Vamos brindar! Ao nosso líder JK, né? Nós somos 3 pessoas que tiveram a aventura e a sorte de conviver com uma pessoa, com um homem público, com as qualidades de Juscelino. Juscelino era a pureza, a sensibilidade, a sinceridade, a honra, acima de tudo. Uma coisa também, Afonso, é que ele não guardava rancor. Não, absolutamente. Então, pelo fato de não guardar rancor, ele sempre era aquela pessoa grandiosa, que via a nação em primeiro lugar, antes do umbigo. Tanto assim, o Juscelino morreu pobre. Um homem que foi governador, foi presidente, foi chefe de tudo aí, e morreu pobre. Juscelino morreu pobre. E eu sou testemunha, Carlos Murilo é testemunha. Você era muito pequenininha, né? Mas eu sei, não, eu não sou testemunha, mas eu sei da dificuldade da minha mãe, eu sei da dificuldade da minha avó. Se ele tivesse deixado a 7ª fortuna, como diziam, né? As outras gerações não teriam sofrido. E eu vivi isso também. Então, as pessoas gostam de criar fantasias e não foi verdade isso. O senhor participou do exílio, conviveu com Juscelino, foi aquele momento triste de JK, porque é um homem que ama o povo, quer estar perto do povo. E ele olhava, não podia estar na capital que ele construiu, no país que ele amava. Como foi conviver com ele nesse período, Coronel? Olha, não foi fácil, porque, evidentemente, Juscelino era um grande líder, né, Paula? Ele não precisava de fazer coisa nenhuma para ser um líder. Ele nasceu líder e morreu líder. Agora tinha mania da tal da jabuticaba, né? Tinha um balde sempre, na casa da vovó era um balde na frente. Ai, é uma delícia. Porque Juscelino não era uma pessoa comum. Juscelino era um super-homem. Né? Super inteligente, super caráter. Ele era diferente do comum. E um homem de uma bondade extrema, porque ele tinha pena, tinha dó, tinha pena, sofria com o sofrimento dos outros. Não é, Carol? Se a gente ia nas casas pobres da Belo Horizonte, ele ia, às vezes até almoçava, e eu me lembro perfeitamente uma funcionária da prefeitura, que ele gostava muito dela. Nós fomos à casa dessa empregada lá num bairro estranho lá em Belo Horizonte. E o Juscelino, em vez de ficar na sala, foi para a cozinha. E a dona estava fazendo uma carne lá, um panelão assim, fazendo uma carne. E ele
A coisa mais interessante é o governador ou o presidente, né, pegando uma carninha na panela, o trem estava queimando. Mas ele fazia questão de ser esta natural. Ele era o tipo da pessoa que não era sofisticado em coisa nenhuma. Nem nos momentos mais graves que eu convivi com ele, e eu passei todos os momentos mais graves e mais agradáveis, eu passei com ele, ele era sempre a mesma pessoa. Isso é formidável. Então, você estava vendo um perigo grande para a nação aqui, e ele era aquela tranquilidade na solução dos problemas. Impressionante, né, cara? E também nas alegrias nacionais, ele era aquele homem alegre, participando com a nação daquela alegria, participando da nação com aquele sofrimento. Coronel, e nós percebemos o que o senhor está falando na construção do catetinho. O catetinho é o símbolo de... O JK, ele não queria ficar longe nem das pessoas que vieram com ele, nem dos trabalhadores que estiveram, né, no suor ali, transpirando para a construção de Brasília. E nós visitamos, o nosso programa visitou o catetinho também, e eu percebi, suíte presidencial, simples, como ele era, né? As pessoas em volta tinham vários quartos que ele fazia questão de ter o senhor por perto, para manter esse companheirismo. Eu queria bem longe. O senhor queria bem longe? Não é verdade. Não queria não, né? Né? E é tão bacana, Coronel, que assim, hoje a gente tem um privilégio nesse bate-papo de estar com quem? Com a neta desse grande homem. Ela é uma grande mulher. A grande neta, né? Filha de uma grande mulher. Netinha, né? Neta de também uma grande mulher. Netinha querida. Isso. Ela era a queridinha dele, não era? A queridinha do JK. Nós estamos falando da Cristina Kubitschek aqui. E ela é muito amada por todos nós. Todos. Temos um amor muito grande pela Cristina. Nós vimos a Cristina na barriga da Marta. A gente não via, mas você sabia que ela estava lá dentro. Esperava que ela chegasse. Quando ela chegou, foi uma festa. Né? E ela é esta festa da nossa vida. Desde piquititinha, né, Ana Cristina? E os teatros que elas faziam lá? Hein? Os teatros. Fazenda, não? Eles eram os telespectadores, né? Também. Então foi de geração, a mamãe com eles no palácio, depois a gente na fazenda, eu também fazia a mesma coisa, eu estava todo mundo sentado para assistir os teatros. Conta pra gente a lembrança que a senhora tem de conviver até os 10 anos, a senhora teve esse privilégio, e depois tem toda essa história, essa recordação junto com a avó da senhora e com a mãe. Conta pra gente um pouquinho. É mesmo, ele tá falando pra você parar de me chamar de senhora. Eu concordo. É um símbolo muito importante para Brasília, mas para o Brasil também, porque lá é onde estão os restos mortais do meu avô, né, na Câmara Mortuária. E a minha avó fez o memorial justamente para homenagear o meu avô e para as pessoas conhecerem a história, né? Não só do político, mas do homem, né? Então tem todos os objetos pessoais dele, tem a biblioteca toda que veio do Rio de Janeiro para o memorial. Todos os livros foram colocados da mesma maneira que estavam no Rio. As metas do governo. Tudo. Aí tem a sala de metas, enfim. E eu tô desde o ano 2000, eu tô há 15 anos à frente do memorial, desde que a minha mãe faleceu. E... 15 anos. Nossa. Estamos agora, inclusive, fazendo uma obra, estou em plena obra. Outra? Recuperando de outra obra. Para o aniversário, Recuperando as galerias para 12 de setembro, está tudo pronto. Olha aí que bacana. Então é uma honra, dá muito trabalho, não é fácil não, porque infelizmente no Brasil as pessoas não dão muito valor à cultura, né? E o resgate da história, eles não têm essa prioridade, então dá muito trabalho, mas é muito gratificante, porque a gente vê a emoção das pessoas quando entram no memorial, e o memorial foi feito para isso. Na época que o Juscelino convenceu o Oscar Niemeyer, o Israel Pinheiro, o Lúcio Costa, ele convenceu
milhões de pessoas a virem para cá, acreditando nessa ousadia de construir a capital da República, e trouxe, por exemplo, A 1000 quilômetros do Rio de Janeiro. a 1000 quilômetros do Rio de Janeiro, e trouxe, por exemplo, esse grande pioneiro, Cleo Otávio. Dentista, foi o primeiro dentista da capital do país. É ou não é? E nós estamos recebendo o filho desse grande homem, que também é um grande homem e que está ao lado de uma grande mulher. Conta um pouquinho pra gente, Paulo Otávio, como é ter todo esse privilégio de ter no sangue essa raiz empreendedora e casar com uma pessoa que tem um sangue empreendedor. Bom, o privilégio é de todos nós que moramos em Brasília, né? Porque é uma cidade extraordinária e que foi construída graças a esse fabuloso brasileiro que todos aqui respeitamos, que foi Juscelino. E veja como é a história, há 40 anos ele se foi. Hoje nós temos aqui, nessa mesa, nesse café maravilhoso, nós temos aqui a neta, que cuida da memória incansavelmente todos os dias. Está lá preservado, o monumento mais visitado de Brasília é o Memorial. Está o Coronel Afonso, que cuida do Instituto Geográfico, que é uma maravilha de museu, que ele também perpetua a memória de Brasília. Está aqui o Carlos Murilo, que é uma pessoa, um dos melhores amigos, que o tempo todo esteve. Eu fico me perguntando, gente, como é difícil as pessoas manterem o respeito 40 anos depois de mortos. E o Juscelino é o único brasileiro que eu conheço que é respeitado 40 anos depois que se foi. Não existe ninguém. E há uma unanimidade pela admiração. Eu não tive o privilégio que o Carlos, a Cristina, o Coronel tiveram da convivência com o JK. Minha convivência com ele foi apenas em 2 ou 3 eventos, né, onde eu encontrei aqui em Brasília, na Casa Vera Brandt, que é vizinho do Coronel, e numa reunião, sim. o privilégio de conhecê-lo. Mas é admirável. Né? Meu pai passou para mim esse respeito, até pelos benefícios aqui colocados pela Cristina, da minha cidade, Lavras. E meu pai veio para cá porque, já que esse homem fez uma cidade do interior mudar, ele vai construir uma capital que vai mudar o Brasil. E ninguém acreditava. A verdade é que ninguém acreditava que nessa solidão aqui poderia ter uma cidade extraordinária como aqui nós temos hoje. Por isso eu acho que esse seu programa inaugural está de parabéns, porque você está começando muito bem, contando uma história que todos devem conhecer. Nós todos que estamos assistindo aqui em Brasília, no Brasil, devem conhecer, porque é muito bonita a história de Brasília, é a maior epopeia do século passado, e a gente tem que contar essa história com muito orgulho. Né? Eu fico vendo o Coronel falar com essa propriedade que só ele tem, o Carlos Murilo, veja que beleza, né? Poder contar toda essa história política, da beleza, da forma da convivência. Então, Juscelino é uma referência para todos os políticos brasileiros. E espero que, assim como foi para tantos políticos e pretensos políticos, ele continue sendo uma referência, assim como muitos países têm referência de um grande homem. Eu tenho certeza que daqui a 40 anos, mais 40 anos vão se passar, e nós vamos estar aí em 2050, e eu tenho certeza que o JK vai ser mais lembrado do que hoje, porque certamente foi o presidente que mudou o Brasil. Quisera, olha, que o Brasil tivesse outros presidentes que pudessem ter essa dimensão de Brasil que ele teve e que conseguiu mudar o país para o bem de todos nós. Eu sou um privilegiado, porque segui o sonho do JK, e hoje tenho o privilégio de estar casado com a neta dele, ter os primeiros filhos diretos do JK, nascidos em Brasília, que é também um privilégio meu, e de conviver com vocês, pioneiros, é um privilégio maravilhoso. Então, estou muito feliz. Você já fez por essa cidade? Não, tem muito a fazer ainda. E estou muito feliz, porque esse bolo aqui, o Coronel Afonso, que foi ele que fez. Eu adorei o bolo. Eu vou levar um pedaço do bolo para casa para poder amanhã de manhã já continuar. Tá uma delícia! Falo muito bem para eu ser lembrado lá na sua casa. E é tão bacana ouvir testemunhos como esse, que é o que realmente o Paulo Otávio falou. Nós que somos jovens temos esse privilégio. Nós, né? Nós somos jovens. Nós estamos jovens. E cada dia mais eu adorei quando eu cheguei aqui na casa do Coronel Afonso, quando eu entrei na garagem do senhor, que eu vi um adesivo, JK, procura-se outro. Realmente é isso.
não se acha, eu estou procurando. Tem tempo, coronel. Tem tempo. A gente tem referências, homens públicos que têm um espírito público, que constrói, acredita nessa cidade como um Paulo Otávio. A gente tem empresários que acreditaram no passado, que veio, por exemplo, a história do Paulo Otávio e da Ana Cristina, eu tenho que fazer um quadro só com eles. Porque de ambas as partes, eles têm referência. A dona Vilma. A dona Vilma foi a esposa do seu cão, que acreditou junto com ele. Falou assim, meu amor, é isso que você quer? Peraí, vamos arrumar os menininhos aqui, que são os 3 filhinhos, né? E veio junto. A dona Sara. Hoje a Ana Cristina preside com muita coragem, com muita determinação. A senhora está de parabéns. Eu, muitas vezes, já saí do CEUB na minha época de estudante e fui para lá, ouvir os discursos do Juscelino, ler, conviver com esse espírito que ali a senhora realmente mantém essa história do Juscelino. A senhora está de parabéns. E isso serve para quê? Para nós, jovens, nós líderes dessa cidade, nos espelharmos em pessoas como essas. Porque pessoas que têm dignidade, têm caráter e têm determinação estão em escassez, né, gente? Essa mesa aqui é histórica, essa mesa tem brilho, essa mesa tem luz, e é o que o nosso programa faz. A gente valoriza e resgata memórias de pessoas dignas. Eu sou digno? Muito digno. O senhor tem uma história linda. Você não sabia disso? Foi como o senhor falou, o Juscelino não morreu rico, mas ele morreu rico de dignidade e de caráter. Exatamente. Isso vale mais do que qualquer dinheiro, não vale, Carlos? As mais Vale. corretas pessoas que eu conheci na minha vida foi o Juscelino. Não tem São absoluta. nunca mais. Retidão. Não. Até os adversários admiravam eles, né? É muito importante. Eu acho que no cinema do Brasil não apareceu nem no tempo império da velha república alguém que pudesse falar, ele que imitou aquela pessoa. Não, ele teve uma coisa, foi nada dele, ele tinha isso. Então ele era um homem perfeito, como ele falou. Então ele não tinha. Eu lembro, vou dar um resumo rapidamente a história de Brasília. Porque Brasília, ninguém acreditava que um presidente pudesse construir num marco. A 1000 quilômetros. 1000 quilômetros do Rio de Janeiro, em 3 anos e 6 meses, na capital federal. Né? Então, ele, quando ele fez isso, ele fez com uma convicção, porque ele falava, eu vou construir Brasília, e vou construir Brasília. E eu não ia muito perto disso. Então ele era determinado. Porque eu acabei entrei na política para dentro. Porque é um presidente que toda semana, 4 dias da semana, saía do Rio, às 6 horas da tarde, no avião, demorando 4 horas para chegar aqui. Olha aí. Passava horas correndo, obra por obra. Todas as obras de Brasília eram assim, início no dia tal, às tantas horas. Inauguração no dia tal, às tantas horas. E todas as inaugurações no dia. Todas. Porque ele chegava, sábado ele vinha almoçar com o prato na mão, no meio do peralhado. Tem pessoal que vinha. E um dia, nesse dia que eu senti, eu tenho o espírito de Brasília. Nós estamos nessa casa aconchegante, tão bem recebido pelo Coronel Afonso Eliodoro. Pela Mônica. Pela Mônica. Vem cá, Mônica, linda, a neta, que cuida com todo o amor desse avô. O senhor sabe que os meus pais sempre falam que Deus só dá joia para quem sabe cuidar. Então ela é uma privilegiada de cuidar de uma joia rara como o senhor. Viu? Obrigada, viu? E eu quero resumir, Coronel, vocês falando uma frase ou uma palavra que recorda o Juscelino. Quando o senhor fala algo, o senhor fala, esse é o JK que eu convivi. O que o senhor lembra? Meu Deus, Mas é muita coisa. O Juscelino não era uma pessoa comum. Então já é um privilégio quem, como nós, pôde viver ao lado, na intimidade do presidente. Então, por que é um privilégio? Porque o Juscelino era uma figura única. O Juscelino era uma figura, uma personalidade tão completa, na grandeza e nas horas difíceis, que é difícil você comparar o Juscelino com qualquer outra coisa. O Juscelino foi único na história do Brasil, na história da humanidade, porque era um homem bom,
inteligente, culto, capaz e trabalhador. Trabalhador, essencialmente trabalhador, porque ele construiu um novo Brasil. É um privilégio, né? Ser escolhido por ele. Privilégio, é uma honra, É um privilégio. é uma sorte para os familiares também, a gente ter pertencido. É isso mesmo, Carlos? Não tem dúvida. Eu digo o seguinte, eu falo uma coisa muito importante. Eu acho que no cinema do Brasil não apareceu nem da velha república alguém que pudesse falar, ele imitou aquela pessoa. Ele teve uma coisa, foi nada, ele tinha isso. Então ele era um homem perfeito, por ele falar. Então ele não tinha. Eu lembro, vou dar um resumo rapidamente, a história de Brasília. Porque Brasília, ninguém acreditava que um presidente pudesse construir um marco A 1000 quilômetros do Rio. Em 3 anos e 6 meses, uma capital federal. Fez 6 usinas hidrelétricas disparadas. Fez 3 milhões de quilômetros de estrada. Entendeu? Trazendo gente de fora do DNR. E foi crescendo, Minas foi crescendo. E esse elemento que está aqui ao meu lado, esse elemento. Eu conto uma história que é muito interessante. A dona Sara, quando ele foi eleito vereador, a dona Sara entrou vigiando o palácio para entrar pelos fundos, tinha que entrar pela frente, entrar pela frente. Podia entrar pelos fundos, ela entrou, eu tinha um guarda da polícia com a farda e com o remendo na farda. Farda. Tinha um guarda da polícia militar, um guarda. E se ela sua avó que se descobriu, chamou assim, não é possível. Ele chamou Afonso, chamou Nélio, que era o comandante da polícia, falou, vamos mudar essa polícia. Porque ele era capitão médico da polícia. Quando eu fui para a Câmara, a bancada mineira, eu era o mais novo da bancada, eu tinha 32 anos. Só tinha, a bancada mineira só tinha os grandes deputados do PSD e do DN, que eram todos homens tradicionais. E tinha um jornalista que gostava toda semana, um deputado falava. Ele via, quando foi em novembro, em outubro, 6 horas da tarde, no avião, demorando 4 horas para chegar aqui. Passava horas correndo, obra por obra. Todas as obras de Brasília eram assim. Início no dia tal, às tantas horas. Inauguração no dia tal, às tantas horas. E todas as inaugurações do dia. Todas. Porque ele chegava, sábado ele vinha almoçar com o prato na mão, no meio do peralhado. Tem pessoa que vinha. E um dia, nesse dia que eu senti, eu tenho o espírito de Brasília. Ele todo bacana, né? Muito social, aquela coisa. Ele encostou num trabalhador e falou assim, e aí, meu amigo, essa obra, vai ou não vai? Aí quando o operário reconheceu que era o presidente, vai sim! Aí ele continuou e bateu mais lá. E no tempo que o senhor determinou. Né? Então ele motivava as pessoas. Isso aconteceu. Fantástico. Essas histórias, Carlos, estão todas aqui no livro que o senhor vai lançar. Relançamento, né? Porque já foi lançado lá no nosso memorial. E agora vai ser lançado na Câmara Federal em novembro, que é Momentos Decisivos contra o Golpismo no Brasil. JK, Carlos Murilo Felício dos Santos. Mais do que um Google. Aqui tem a história completa, não tem? Então, ó, todo jovem tem que ler esse livro, viu, pessoal? A lembrança que eu tenho de JK é como avô, não como político. Então eu lembro de JK na fazenda, na intimidade, com os netos, pescando, andando a cavalo, o homem JK. E essa é a lembrança que eu guardo dele, sempre protegendo. Eu lembro, às vezes eu tinha problemas na escola, ele sempre estava lá tentando apaziguar com a minha mãe, então ele estava... Então, a minha lembrança do meu avô é uma lembrança alegre, uma lembrança que eu guardo com muito carinho e é isso. E eu fico muito feliz de estar presidindo, ter a honra de presidir o Memorial JK e guardando a memória dele. Bom, JK é o fundador de uma nova forma de fazer política, é o fundador de uma nova forma de administrar um país.
através de suas metas. E é o fundador dessa cidade extraordinária que nós vivemos. Tudo pontualmente, tudo com projetos, tudo com metas. Então, o que me encanta na história do presidente é justamente a obsessão em fazer. Em fazer com que as pessoas pudessem ter empregos, que o país pudesse se desenvolver, que grandes obras pudessem ser realizadas. E tudo que o Brasil tem hoje, a partir da Belém-Brasília, de tantas usinas, de tantas rodovias, tudo vem de um homem que sabe fazer e, portanto, é um inspirador de quem gosta de fazer. Então, por isso, o estilo JK, de ser o fundador, e o fundador é aquele que cria. JK como criador. Esse extraordinário político que é lembrado hoje em todos os cantos do Brasil, do Rio Grande do Sul até o Amapá, todas as regiões brasileiras. Todo mundo sabe cantar o Peixe Vivo no Brasil, é uma referência, e quando se canta o Peixe Vivo, todo mundo se lembra do JK, é impressionante. Quer seja de novas gerações, gerações mais vividas. Então isso é bonito, é o tempo da bossa nova, do cinema novo, é a parte cultural. Então é um presidente de um momento extraordinário que o Brasil viveu. É um momento único, um momento que vai ser sempre lembrado, um momento de desenvolvimento da indústria automobilística, de tanta coisa. E isso que é extraordinário. E, logicamente, eu entendo que hoje o que temos que ter é a inspiração disto. Em vez de os políticos só pensarem na mera política, em construir e fazer coisas positivas para a sociedade. Porque é o que fica. Quando você constrói coisas positivas através de uma nova mentalidade de executar as boas coisas na parte administrativa e também de ter a coragem de tocar projetos incríveis como Brasília, fica aí a mensagem. É possível. O brasileiro é capaz. Antes de mais nada, quando eu me lembro do candango, aqui que a gente fala tanto em candango, eu me lembro disso, da capacidade do trabalhador brasileiro, desde que tem um líder, ele é capaz de acompanhar. Ele é capaz de bater o martelo com mais rapidez, como você colocou muito bem. Ele é capaz de trabalhar 12, 14 horas por dia, porque o brasileiro sabe fazer. O brasileiro é um povo trabalhador, roteiro, pacífico e admira as boas coisas da vida. Por isso mesmo, eu acho que falta inspiração, falta um modelo, falta um guia. E JK conseguiu, em pouco tempo, fazer tudo isso. Que é este momento na história da minha vida. Da nossa vida. Da nossa vida. Não, mas principalmente da minha, Cambri? Porque eu estou na minha casa. Bom. Eu sou mais humilde do que você. Você é muito importante, foi deputado, eu não fui nada. Você foi comandante. Por que eu fui? Coronel, você é mais importante. Eu nunca comandei. Ou mentira? Eu nunca comandei ninguém. É histórico, né, Coronel? Olha, eu vou te dizer uma coisa, eu sou um homem de muita sorte. Eu nasci no dia 18 de abril do ano de 1916. Isso, você já calculou para trás o que é isso? Mais de 90, chegando a 99. E aqui, ao lado de duas mulheres lindas. Olha que Paulo Otávio, você não morre de inveja, não? Duas mulheres lindas, inteligentes, diferentes. Porque eu vou te dizer uma coisa, a pessoa... Por que você não vem para cá, hein? Vocês dois aí, fica aí na esquina aí. Daqui a pouco eles vão vir. Mas duas mulheres lindas, inteligentes, educadas, cultas, não é? Vocês não são uma qualquer. Isso para um velho coronel de polícia militar de Minas Gerais, cujo cargo muito me honra, porque foi do meu pai, foi do meu avô. Então, é uma história que eu continuei até o dia que passei para a reserva. Mas não perdi o espírito da força pública, da Polícia Militar, da Força Pública de Minas Gerais, que era um exército combativo, corajoso e que manteve Minas sempre nas alturas da política brasileira. Não vou dizer à custa, mas com o apoio e com a obediência, com a disciplina da Polícia Militar, Força Pública, naquela época, Força Pública de Minas Gerais. De maneira que eu estar aqui hoje com Paulo Otávio, Ana Cristina, que é meu amor, né, Ana Cristina? Eu amo a Ana Cristina como filha, porque eu assisti, não vou dizer que assisti o seu nascimento, né? Mas logo em seguida eu estava lá, não estava? Verdade. O senhor cuidou como filha, né? Filha, não, Ana Cristina e Márcia também, né? Márcia... A mãe foi filha. Hein? A mãe foi nossa filha. A mãe dela foi nossa filha. Hein?
A Márcia era um encanto de pessoa. Agora você para, senão eu vou começar a chorar. Ah, mas é verdade, eu também já estou chorando, boba. Mas é um privilégio, né, Afonso? É um privilégio nós podermos estar todos juntos aqui. E é um privilégio. Relembrando a mamãe, relembrando a minha avó, relembrando o vovô. E estarmos juntos, unidos. E o seu programa é um programa privilegiado, porque isso aqui é difícil acontecer. Porque todos nós temos, né, o dia a dia impede que a gente se reúna. Então, isso aqui hoje é um dia muito especial para todos nós. Não só para você, mas para a gente também. É verdade, para todos nós, né, pessoal? Porque a ideia do programa é essa, é deixar esse legado dos pioneiros vivo na memória de cada brasileiro, de cada pessoa que nos assiste e que se inspira com o Juscelino Kubitschek. Eu estou honrada, me sinto abençoada por estar aqui na casa desse grande homem, ao lado desse outro grande homem, ao lado da Ana Cristina, essa grande mulher, e ao lado desse grande homem, Paulo Otávio. Passando para vocês um pouquinho da história do nosso líder, que jamais esse país terá um outro JK. Fiquem com Deus, até semana que vem. Deus abençoe.